Relativamente aos componentes do tratamento, o segundo tema, presente versus o futuro. Não vou perder muito tempo aqui, porque já é algo de conhecimento, vou falar um bocadinho mais do futuro. A terapêutica está dividida nestes três grandes grupos: a terapêutica dos surtos, a terapêutica modificadora da doença, em que nós alteramos a história natural da doença, e a terapêutica sintomática, ou seja, para melhorar a qualidade de vida dos doentes, minimizando então as sequelas e os sintomas das sequelas que os doentes têm. Portanto, em relação aos surtos, normalmente a terapêutica administrada é a corticoterapia ou, em alguns casos, a plasmaferese, em casos de surtos graves. Em relação à terapêutica sintomática, temos muita terapêutica sintomática, temos terapêutica, por exemplo, para a espasticidade, temos terapêutica para a fadiga, temos terapêutica para a bexiga neurogénica, etc, etc. Relativamente à terapêutica modificadora da doença, foi o que nos últimos anos tem sido algo, do ponto de vista de crescimento, de complexidade e do ponto de vista de novas armas terapêuticas, tem sido a partir de 2010, tem sido um grande aumento de terapêuticas, como vemos, desde terapêuticas endovenosas, desde terapêuticas orais, e também há algumas terapêuticas injetáveis, algumas das quais não foram retiradas posteriormente do mercado. Portanto, a complexidade terapêutica tem vindo a aumentar, ainda bem, do ponto de vista de opções para os nossos doentes, mais tailor-made, mais feita à medida do doente, e isto traz alguns problemas, nomeadamente a mão e saber gerir todos estes medicamentos. Portanto, aquela questão dos 50 doentes anos para os centros de tratamento, eu acho que hoje provavelmente não faz muito sentido, porque com 50 doentes anos eu não consigo ter experiência suficiente na manipulação de todos estes medicamentos. Portanto, é algo que possivelmente tem que melhorar, e já vou dizer também aquilo que eu vejo como futuro na questão do acesso e na evolução dos centros de tratamento e das consultas de esclerose múltipla. Em relação à terapêutica, ela divide-se nestes dois grandes grupos, duas grandes estratégias: a terapêutica de imunomodulação e imunossupressão contínua, em que a pessoa tem que tomar um comprimido ou um endovenoso sempre com uma periodicidade contínua, e a terapêutica de reconstituição imunológica, o que se pensa é que faz um tratamento curto, de um curso curto, e o que faz é remodela o sistema imune e torna a doença menos grave, e até podendo então até desaparecer quase por completamente. É tipo um reset ao sistema imune. E, portanto, nesta terapêutica de reconstituição imunológica temos a lenalidomide e a cladribina, e na imunomodulação e imunossupressão contínua temos todas as outras terapêuticas que existem e estão aprovadas para a esclerose. A nível de estratégia normal que nós fazemos na nossa prática clínica é: começamos se a doença for ligeira a moderada, nós começamos com uma primeira linha, com uma terapêutica menos eficaz, e se for necessário, ou seja, se a doença, haver atividade da doença sobre essa terapêutica menos eficaz, é que nós subimos de linha terapêutica. Isto é o normal da nossa prática clínica. Possivelmente não vai ser o futuro, porque existem dados que demonstram que, se nós começarmos do ponto de vista de terapêutica mais agressiva, mais eficaz, o prognóstico a longo prazo é melhor, e já vamos ver aquilo que eu quero dizer. Se o doente, quando inicia uma terapêutica, tem efeitos secundários à terapêutica, por exemplo, imagina, inicia com um interferão ou inicia com um oral e tem efeitos secundários a esse oral, nós podemos mudar de terapêutica dentro da primeira linha, ou seja, ciclar dentro da primeira linha. Pronto. E isto aqui pode acontecer também, ou seja, o doente não ter efeitos secundários ao medicamento, e nós temos que substituir por outro medicamento da mesma linha, devido aos efeitos secundários. Em relação à terapêutica de reconstituição imunológica, é aquilo que eu vos tinha dito. Basicamente, nós fazemos um reset ao sistema imune, destruímos o sistema imune, depois o sistema imune recupera, e o que está por trás é que na reconstituição existem menos células autorreativas para o próprio corpo. E, portanto, isto levanta-nos aqui muitas questões, e questões para o futuro, nomeadamente como é que vai ser o nosso algoritmo do futuro. Como veem, isto é o algoritmo que está aprovado pela DGS, em que temos as terapêuticas então aprovadas para cada forma de esclerose múltipla, incluindo algumas atualizações que têm havido do ponto de vista de ERCM, e
o que é que será o futuro? Será o futuro. Como vos disse anteriormente, o que nós temos visto, ou seja, temos a estratégia convencional, que é esta questão, ou seja, começamos com um medicamento menos eficaz, e se o doente tiver atividade, vamos mudando de linha terapêutica, aumentando a eficácia. Ou então temos uma estratégia acelerada, começamos logo também com um medicamento menos eficaz, mas mal observamos alguma atividade, mudamos muito rapidamente, ou seja, somos muito mais céleres na mudança. E depois temos esta estratégia que é de cima para baixo, que é começar com uma terapêutica muito eficaz e depois controlar a doença, controlar a parte inflamatória da doença e depois, se for necessário, podemos pensar num futuro em descalar terapêutica, em diminuir a eficácia da terapêutica. Bom, o que é que se tem visto? O que é que se tem visto do ponto de vista de dados? Tem-se visto que esta estratégia mais de cima para baixo e a estratégia, mesmo em comparação à estratégia acelerada, esta estratégia, a nível prognóstico a longo prazo, é bastante melhor. E estamos a falar de 5 anos. 5 anos as curvas separam-se do ponto de vista de incapacidade entre os doentes que começam com uma estratégia mais agressiva versus os que começam com uma estratégia convencional. E, portanto, isto faz-nos pensar o que é que será o futuro do tratamento e, portanto, eu acho que, mais uma vez, centros com poucos números não poderão estar familiarizados e com um know-how para que sejam mais proativos e que façam as decisões no tempo, porque time is brain, ou seja, tempo é cérebro, como nas vasculares, e portanto nós temos que tomar as decisões mais rapidamente possível, mais celeramente possíveis, para minimizarmos então a incapacidade dos nossos doentes. E o que é que será talvez também o futuro do ponto de vista terapêutico? Nós hoje temos muitos medicamentos que têm atividade anti-inflamatória, ou seja, controlamos muito bem a inflamação, já temos vários medicamentos para controlar a inflamação. Possivelmente no futuro será uma terapêutica combinada, ou seja, eu vou fazer um anti-inflamatório para controlar a inflamação, mas depois vou adicionando em cima medicamentos com estes vários características. Uns neuroprotetores. Os neuroprotetores possivelmente só se farão também na altura do surto, que eu quero é proteger as células, não sei se a longo prazo depois isso faz sentido, vamos ver o que é que dará do ponto de vista dos ensaios clínicos, com estas moléculas que tenham essas capacidades. Depois também vou adicionando características remielinizantes, terapêuticas remielinizantes e neurorestaurativas, ou seja, que consigam restaurar alguma das funções. Portanto, isto possivelmente vai evoluir para terapêutica combinada, o que ainda acrescenta mais complexidade ao sistema. Portanto, mais uma vez, eu acho que em determinados locais, em determinados centros, não estarão, isto será muito complexo de montar e os clínicos terem à vontade e terem know-how com toda esta complexidade das terapêuticas. Pronto, em relação ao acompanhamento, basicamente, explorando a questão do acesso, não é, aos centros de tratamento e as consultas de esclerose múltipla, aquilo que eu vejo como, do ponto de vista de acompanhamento, de melhorarmos aqui o sistema, eu sou a favor da evolução para centros de referência, ou seja, haver centros de referência como há noutras patologias. Só aí é que nós podemos melhorar o ecossistema em torno do doente. Porquê? Porque ao ter massa crítica dentro de um hospital e a equipa estar mais focalizada no doente, a estrutura hospitalar, ou seja, os objetivos do hospital, esfumam-se mais e a equipa está mais centrada no doente porque tem uma massa crítica bastante maior. Ora, os centros de referência em Portugal é qualquer serviço, departamento ou unidade de saúde, reconhecido como o expoente mais elevado das competências na prestação de cuidados de saúde, que exigem uma concentração de recursos técnicos, tecnológicos altamente diferenciados, do conhecimento e experiência devido à baixa prevalência da doença, que é o que acontece. Eu acho que a esclerose múltipla se inclui aqui. A complexidade terapêutica, a complexidade de exames complementares de diagnóstico, a evolução de outras medidas de controlo, nomeadamente de monitorização, é cada vez mais complexa. E, portanto, eu acho que a esclerose múltipla se inclui aqui. Portanto, para mim, o acesso e o acompanhamento deve evoluir para isto, deve evoluir para os centros de referência. Ora, a nível da neurologia, existem 2 centros de referência reconhecidos, nomeadamente
A epilepsia refratária é um centro de referência e a paramielodose familiar. Eu acho que a esclerose múltipla aqui também tem o seu lugar e claramente tem o seu lugar. Como é que é os centros de referência, ou seja, como é que é a organização? Claramente aqui como vem o MS Patient, o doente com esclerose múltipla está ao centro e depois gravitam a claramente várias especialidades, vários técnicos, vários especialistas. Claramente o núcleo da equipa é os neurologistas especialistas em esclerose múltipla, e não é neurologistas gerais, é neurologistas especialistas em esclerose múltipla, as enfermeiras especialistas em esclerose múltipla e também farmacêuticos dedicados à esclerose múltipla. Portanto, isto é a equipa nuclear do ponto de vista de profissionais de saúde e claramente depois tem que haver uma interação grande com outros profissionais do hospital e só assim é que nós conseguimos pôr o doente no nosso centro. E depois claramente existe aqui outros elementos do sistema, nomeadamente as associações de doentes, que são bastante importantes, e quer a família, quer os cuidadores, nesta interação toda com o centro de referência da esclerose múltipla. E, portanto, termino aqui a minha apresentação